Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando aqui mais uma live, mais um momento de terapia cristã, um tempo de nós nos conectarmos com o Senhor e aprendemos um pouquinho da palavra do Senhor. Gostaria de convidar você nesse momento a estar entrando no momento de oração junto comigo. E hoje o nosso tema nós vamos estar falando um pouquinho também, nos aprofundando também um pouquinho a respeito desse momento com Deus, que é tão importante. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te dou graças, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui e peço, Senhor, que a presença do Senhor, a presença do Eterno, venha se manifestar, Pai, nos trazendo luz, nos trazendo conhecimento, nos trazendo discernimento e um aprendizado para o nosso dia a dia, Pai. Como filhos queremos desfrutar, Senhor, da intimidade, da comunhão do Senhor conosco. Senhor, que todos aqueles que estão conectados, que vão se conectar, que vão assistir esse vídeo, seja agora, seja depois, Senhor, que eles possam ser tocados pela presença, pelo Espírito, Senhor, pela graça, pela luz, pelo amor, que eles possam ser impactados, ó Deus, com a Tua presença, Pai, que muda, que transforma, que cura e que equilibra a nossa alma e equilibra o nosso emocional. Te damos graça, Pai, e pedimos, Senhor, que a proteção e a provisão do Senhor não nos falte nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de cada um que está conectado agora comigo, tanto aqui pelo Facebook, a live sendo feita ao vivo aqui pelo Facebook, tanto pelo YouTube, que vai ser disponibilizado depois no YouTube para que vocês possam estar assistindo. E eu já peço desde o início, se essa mensagem fez diferença para você, se ela falou ao teu coração, compartilhe. Traga mais alguém para poder ser abençoado com o conhecimento. Porque o que nos liberta é o conhecimento. O conhecimento traz libertação. O próprio Jesus, ele falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas coisas na nossa vida que nós não conseguimos equilibrar dentro de nós, e muitas vezes passamos uma vida inteira. Passamos anos sofrendo sem necessidade. Eu posso dizer que muitos dos nossos sofrimentos, dos sofrimentos que eu passei, dos sofrimentos que você está passando hoje, eles não precisam acontecer. Esse jargão que muitas vezes nós ouvimos e repetimos: a vida é só de luta, que para ter vitória precisa ter luta. Só que muitas dessas lutas que nós passamos, elas não vêm para nos aperfeiçoar ou porque nós temos... Não, elas acontecem na nossa vida por falta de conhecimento nosso, por falta de conhecer a verdade, de conhecer a vontade plena de Deus. Não é que a Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas como que eu posso viver essa vontade boa, perfeita e agradável se eu não buscar conhecimento? É buscar conhecer, buscar saber o que eu tenho de fazer no meu dia a dia. E não existe uma vida plenamente saudável, tanto na saúde física, quanto nas emoções e tanto na vida espiritual, se nós não conseguirmos equilibrar o nosso interior, o nosso campo das emoções. Eu vejo pessoas que são bênção nas mãos do Senhor, mas elas não têm um controle emocional. E o que acontece com isso? Esse descontrole das emoções vai trazer a ira, a inveja, a murmuração, a reclamação.
são coisas que elas nos afastam da bênção, nos afastam do foco de Deus. Quando nós entendemos que as emoções, tanto as emoções quanto as trevas, porque são duas coisas diferentes. As emoções é aquilo que está dentro de nós, dentro da nossa alma. Somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. O nosso espírito é apenas a conexão com Deus. O nosso espírito, ele tem o poder de nos alinhar com o lado espiritual. As nossas emoções é o que nos alinha com as pessoas. Nosso espírito é a comunicação com Deus. A nossa alma é a comunicação com as outras pessoas. E é isso que nós precisamos conhecer, que as emoções, elas são energias que nós carregamos dentro de nós. E o mundo espiritual também age por energias, é um campo energético. Só que quando as nossas energias internas de emoções, elas não estão bem, quando elas estão desalinhadas, elas atraem a energia das trevas, porque ela abre ali um espaço, uma ruptura na alma. Por que muitas pessoas não conseguem se equilibrar no mundo, no campo espiritual? E nós vamos estar falando justamente isso. Intimidade com Deus e saúde mental. O como é importante nós conhecermos isso. Que para mim ter o controle das minhas emoções, eu vou conseguir tendo uma vida de espiritualidade firmada com Cristo da maneira certa. Saber controlar as emoções e identificar, e tudo acontece por meio de me conhecer, de conhecer o que está dentro de mim. E eu tenho repetido isso, mas esse é o caminho, essa é a trajetória. Eu preciso buscar dentro da minha alma as emoções ruins. Na live passada eu falava sobre as raposinhas. Essas raposinhas nos impedem viver uma vida de um dia inteiro de paz e plenitude e conexão com Deus. Porque quando você tá bem, aí surge alguma situação, alguém fala alguma coisa, alguém manda uma mensagem, aí aquele sentimento que já está lá dentro de você, ele desperta. E quando desperta, você imediatamente desconecta do Espírito. Manter uma intimidade com Deus, uma vida de todos os dias, estar próximo de Deus, tem alguns passos. Existem alguns caminhos que nós podemos traçar para a nossa vida, cada um dentro da sua própria experiência. E eu falo das minhas experiências. Existem alguns caminhos que nós podemos traçar para nos manter equilibrados. O mundo espiritual trabalha na base do equilíbrio, não é? Nós precisamos, e esse equilíbrio é o que o Senhor Jesus fala do controle. Quando ele fala dos frutos do Espírito, que nós precisamos ter o fruto do Espírito: amor, paz, bondade, fidelidade, domínio próprio. E isso sim, justamente o primeiro passo é o domínio próprio. Nós buscando o domínio próprio, nós abrimos as portas para que as outras virtudes espirituais nos alcancem. Então é muito importante o passo a passo. Então nós vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, todo o teu espírito, alma e corpo, de vocês sejam preservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus de paz nos santifique espírito, alma e corpo. É o trino. Nós temos que trabalhar a nossa vida sempre colocando isso, o trino. Nós somos trino. Não podemos nos pender somente a um lado ou somente ao outro lado. Não podemos nos pender só ao corpo. Buscar saúde física, importantíssimo.
boa alimentação, exercício físico, academia, mas esquecer que existe uma alma e existe um espírito. Não podemos nos prender só na alma e querer buscar conhecimento didático e nos esquecer que existe o espírito. E não podemos ficar só no espírito e esquecer de controlar a nossa alma. Então são os três juntos. Como que nós fazemos isso? Nós precisamos, o primeiro passo para tudo é nos conhecer. Você sabe identificar? Se eu perguntar para você agora, você sabe identificar, você olhando para dentro de você agora, que sentimento que está aí predominando dentro de você? Esses sentimentos que predominam dentro de você são justamente aqueles sentimentos que trazem tempestades internas. As nossas tempestades internas, elas vêm de um sentimento. O sentimento, ele vem por um pensamento ou por algo que você ouviu. Então, existem pontos no nosso corpo de entrada. Visão, você vê uma coisa e aquilo já enche o teu coração de algum tipo de sentimento. Você ouve uma coisa e aquilo enche o teu coração. Ou até quando você fala. Quando você fala, muitas vezes as pessoas falam sem pensar. Poxa, falei sem pensar. Só que aquela palavra que você falou vai gerar dentro de você um sentimento. Ou pensamento. Vem um pensamento e você abriga aquele pensamento, alimenta aquele pensamento vai gerar dentro de você um sentimento. E isso vai se tornando o quê? Vai gerando um gerador de emoções negativas. Então, tomar cuidado com as portas de entrada do nosso corpo, que é a visão, a fala, a audição e o pensamento. Quando nós vigiamos, colocamos guardas, Davi ainda falou assim, coloca guardas na minha boca. Por quê? O quanto é perigoso quando nós falamos, e quando nós falamos ainda é pior. O pensamento ruim, pensamento negativo, ele pode vir, mas você pode bloquear ele. Naquele momento, você desliga. Você combate aquele pensamento com um pensamento contrário a ele. Se é um pensamento de maledicência, pensando mal a respeito de outra pessoa, você vai combater com o contrário, pensando bem, buscando virtudes, sempre. Por isso que o apóstolo fala, tudo que é justo, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ouvir, nós temos que blindar a nossa audição. Fazer um filtro naquilo que nós ouvimos. Nem tudo que nós ouvimos é verdade. Entenda uma coisa. Nosso inimigo maior, ele é o mestre, ele é o pai da mentira. Então ele faz com que as coisas que nós ouvimos soem, cheguem para nós como verdades. E muitas vezes não é. Você quer um exemplo? Alguma pessoa não amanheceu bem e ela fala algo com você de uma maneira talvez até mais áspera, só que o problema não é com você, o problema é com ela mesma. Só que aquilo que ela falou veio para dentro de você como sendo para você, e você abrigou aquilo como sendo para você. Uma mentira que não era para você, era um estado de espírito da outra pessoa. E aquilo já começa dentro de você, pensamento, aquele rumor, não, eu vou me afastar, eu vou falar, eu vou isso. São mentiras, então nossos ouvidos têm que estar blindados, filtrando. E agora, a nossa fala é a pior, porque tudo que nós falamos, a palavra, ela não volta atrás. E tudo que nós falamos vai produzir um fruto na nossa vida ou na vida da outra pessoa. Seja de bênção ou seja de maldição. Ter intimidade com Deus todos os dias. É preciso sair da gangorra emocional e nos livrar das tempestades internas. Mas como fazer isso? Se as pessoas, na maioria das vezes,
buscam ao Senhor justamente porque estão na gangorra emocional e nas tempestades internas. Então vão buscar um refúgio no Senhor quando as coisas já estão mal. Vão correr para o Senhor quando as coisas, as emoções já estão todas ali fervendo dentro do coração. Nós temos que fazer aquela prevenção de buscar ao Senhor antes, declarar paz, e se porventura acontecer algo que nos tira a paz, nós voltamos para dentro de nós a encontrar aquele abrigo de paz. Porque a nossa vida de intimidade com Deus, ela tende a criar em nós um ambiente dentro do nosso ser, um ambiente de estabilidade e de paz na nossa alma, no nosso espírito. É aqui dentro. É necessário que a nossa vida de intimidade com Deus, ela crie dentro de nós uma habitação eterna, habitação de Deus. A casa de Deus, ela é estabelecida no nosso espírito, com conexão com a nossa alma. Quando nós corremos e nos refugiamos na casa de Deus, na morada de Deus, que é aqui dentro, dentro dessa morada, nós encontramos paz. Dentro dessa morada, nós encontramos alívio, nós encontramos o equilíbrio. E quando nós começamos nesse processo, porque é um processo longo às vezes, o processo de entrar para dentro de mim, de me conhecer, conhecer a minha alma, conhecer as minhas emoções, conhecer o meu espírito, conhecer a ligação que o meu espírito tem com o Espírito de Deus. Isso vai me trazer paz o suficiente para quando surgir uma situação, eu não me desesperar, eu não permitir que uma tempestade de emoções entre dentro de mim. Então eu tenho que fazer antes, como prevenção. O que acontece? Na maioria das situações, as pessoas vão para a presença de Deus, oram, jejuam, buscam, se consagram, se enchem de Deus. Sai dali fortalecido, revestido. No dia seguinte, ou mesmo no mesmo dia, alguém surge no teu caminho e fala uma palavra, age de alguma forma, acontece uma situação e toda aquela unção que você recebeu foi uma energia roubada, roubou de você a energia. Cada pessoa tem a sua energia de emoções, é como se fosse um campo energético. Quando você se alinha com Deus, se alinha com o Espírito de Deus, você começa a voltar para dentro de você, se conhecer, se alinhar. Você começa a criar dentro de você uma energia de paz, uma energia de luz, uma energia de equilíbrio. Só que a outra pessoa não faz isso. Então a outra pessoa tem um campo de energia nela negativo, de emoções, de ira, de raiva, de explosão, de inveja, de arrogância, de orgulho. E essa pessoa, ela destila isso, porque olha, nós exalamos aquilo que está dentro de nós. O que eu tenho dentro de nós vai exalar pela minha palavra, mesmo que eu me mantenha em silêncio. A minha presença, só a minha presença vai exalar no ambiente o que eu tenho dentro de mim. Como assim? Se você tem paz dentro de você, quando você chega num ambiente, alguém que está pesado vai sentir esse choque de paz. Se você carrega luz dentro de você, se você chega num ambiente que tem trevas, a treva vai sentir. Você vai sentir o choque
Opa, o ambiente aqui tá pesado. Mas a outra pessoa vai sentir, nossa, essa pessoa tem uma paz dentro dela. A energia da paz, a energia do amor, a energia da presença de Deus cria em torno de nós uma proteção. Nós estamos protegidos quando nós criamos em torno de nós esse campo de proteção, mas esse campo é criado aqui dentro de nós. E muitas pessoas vão buscar, eu vou pro monte, eu vou buscar, eu vou pra vigília, esperando que venha de fora para mim. Não vai vir de fora para mim, vai vir de dentro. Porque Cristo, como nós lemos o versículo, o Deus da paz me santifica. Aqui, olha, corpo, alma e espírito tá aqui dentro, é a casa de Deus, a morada eterna. A eternidade está dentro de mim, não está fora. A presença do Cristo vivo está dentro de mim, não está fora. Então eu não tenho que buscar fora, eu tenho que buscar aqui dentro de mim. Tem pessoas que têm essa dificuldade de fechar os olhos e se conectar com o céu. Eu acredito que muitas, um número grande de pessoas tem essa dificuldade. Eu não consigo. Quando eu fecho os olhos, eu vou orar. A minha mente fica assim, acelerada. Eu não consigo nem orar. Eu começo a orar de boca. Mas a mente tá para outro lugar. O sentimento tá para outro lugar. Você não tá unida ali. Espírito, alma e corpo unido naquele momento de busca da comunhão do Senhor. E isso não surge resultado. Não vai surgir nenhum resultado em você. Você pode tirar 30 minutos ali. Ah, eu orei 30 minutos, só que a mente estava para lá, o sentimento estava para cá, o coração estava ali disparado, com a raiva de alguém, lembrando de alguma coisa que aconteceu. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Se eu quero me ancorar na paz de Cristo, se eu quero estar firme na rocha aqui dentro de mim, se eu quero me manter o dia inteiro ligada no Senhor, eu tenho que começar a cuidar olhos, ouvido, mente e boca, que eu falei no início, as portas de entradas que atingem as minhas emoções. Se eu começar a ver uma coisa que eu não gostei, peraí, eu preciso me incomodar com isso? Ou eu posso simplesmente deixar pra lá? Eu ouvi alguma coisa que não me agradou, eu preciso alimentar isso dentro de mim? Ou eu posso deixar isso pra lá? Porque a pessoa que falou, às vezes, ela tá pior do que você. Ela tá precisando de mais ajuda do que você. E a pessoa que não tá bem, ela só vai destilar aquilo que não é bom. A boca fala o que o coração está cheio. Guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida. Então vocês veem que tudo isso nos conecta, nos leva ao interior da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito. Isso nos remete tudo a isso. Se a minha alma não está equilibrada, é lógico que os meus relacionamentos vão estar desajustados. E eu não posso permitir que o desalinhamento da outra pessoa afete o meu alinhamento. Se você está buscando o seu alinhamento, se você está nesse processo de começar a crescer, e quando eu falo aqui nesse nível de crescimento, é o crescimento de desenvolvimento pessoal, de gerenciamento de emoções e de intimidade com Deus. Eu estou falando de 3 níveis que estão muito ligados um com o outro, extremamente ligados com o outro. A minha intimidade com Deus vai crescer à medida que eu souber gerenciar as minhas emoções. E o meu nível de desenvolvimento pessoal vai crescer quando a minha intimidade com Deus estiver boa.
Se eu não conseguir controlar minhas emoções, buscar o equilíbrio das minhas emoções e me mergulhar no Espírito, mergulhar. Lembra que o profeta falou, olha, o Senhor me levou a um rio e o rio batia no meu tornozelo e as águas batiam na minha coxa, as águas batiam no meu joelho e as águas foram subindo, ao ponto que chegou um limite, já não dava mais para passar a pé, eu tinha que nadar porque as águas me cobriam. Essas águas são as águas que vêm do trono de Deus. São águas que vêm para nossas vidas como cura, como presença de Deus, como libertação. Essas águas trazem cura, trazem libertação, trazem estabilidade e trazem um pleno conhecimento de Deus. Para ter intimidade com Deus, eu preciso conhecer a Deus. Como você vai ter intimidade com quem você não conhece? Conhece só um pouquinho, não é? E como que você vai conhecer a Deus se você não conhece você mesma? Então tudo vem assim de um degrau, subindo um degrau de cada vez. Busca o autoconhecimento, busca perceber as suas emoções. Percebeu que tem as raposinhas dentro de você e que agora você precisa eliminar essas raposinhas, buscar esse equilíbrio. Ai, olha, eu só vivo triste. Então essa energia da tristeza está sempre lá em cima. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para o Senhor equilibrar essa energia dentro de mim, buscando a alegria. Eu posso fazer isso. Eu posso buscar alegria. Se você imaginar que o rio que vem de Deus, aquele rio que o profeta falou, e ele mergulhou no rio e atravessou, é um rio de alegria, e eu preciso dessa alegria para minha vida, então o que eu vou fazer? Eu vou mergulhar nesse rio. Ah, mas como que eu faço isso? A fé é energia, é vibração. E muitas pessoas não conseguem usar a fé por si próprio. Ter fé para falar aí. Mas você pode começar a mergulhar na fé pela imaginação. A sua imaginação, como imagina a sua alma, assim é. Provérbios. Comece a imaginar o rio que vem do trono, feche os seus olhos, comece a imaginar esse rio que vem do trono de Deus. E esse rio, ele traz cura. Esse rio, ele traz estabilidade emocional. Esse rio, ele traz alegria. E o que eu vou fazer? Agora eu vou me atirar nesse rio. Eu vou mergulhar nesse rio. Se sinta mergulhando no rio. Mentalmente, se veja mergulhando no rio. Quando você faz isso, espiritualmente isso está acontecendo. Quando você começa a usar a sua mente, o poder da sua imaginação, para imaginar aquilo que você deseja alegria, imagine a alegria. Alegria do Senhor. Se imagine você já no céu, aquele campo, aquele jardim verde, os santos do Senhor. Imagine e comece a sentir dentro de você aquele clima de paz, de alegria. Começa a trazer isso para dentro de você. Você vai trazer de onde? De fora para dentro? Não, da sua mente para o seu coração. Essa conexão de mente e coração é a chave que eu estou dando para você, para se conectar numa vida de intimidade com Deus. O que vem de fora vai te inspirar se você colocar uma música, um fundo musical, como eu coloquei aqui. Colocou um fundo musical de oração, uma música que toca a sua alma. Aí você vai fechar os seus olhos e vai permitir que o som daquela música, o som
entre para dentro de você. Porque a música, ela tem uma frequência celestial. Assim como as músicas mundanas, as músicas que estão colocando por aí, elas têm uma frequência para te puxar para fora da presença de Deus. Se você coloca um fundo de oração e fecha os olhos e fica em silêncio, só ouvindo, a frequência daquela música vai invadir tua alma. E ali vai criar uma conexão para você entrar no mundo espiritual. Quando você consegue entrar no mundo espiritual, você começa a observar suas emoções. Aí o teu espírito forte vai te ajudar a controlar suas emoções. Se você entendeu o que eu falei hoje, que as nossas emoções são energia que fica dentro de você e que passa de você para outra pessoa, se você conseguiu entender isso, você vai ter mais condição, mais capacidade de começar a lidar com a sua vida mental, com a sua saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. O conhecimento da palavra. Claro que a palavra é a nossa fonte de vida. João, ele diz no capítulo 1 que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo, ela significa palavra. Cristo é a própria palavra. Ele é a palavra. E quando nós entendemos a palavra, Jesus, ele falou na sua oração, quando ele estava na terra, ele orou ao Pai e ele disse: eu estou unido com eles, falando a respeito dos discípulos. Tu estás unido comigo, quer dizer, o Pai estava unido a Cristo e Cristo estava unido aos discípulos. Para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e me amas, os meus seguidores, como eu também os amo. A unicidade que Jesus fala aqui é o caminho para o amor e é o caminho para a propagação desse amor na terra. Cristo estava unido, Jesus estava unido ao Pai, Jesus como homem, né? Eu digo assim porque o nome Jesus é um nome que foi dado ao homem, o homem, filho de José, o Nazareno, Jesus que nasceu na manjedoura. Esse é o nome terreno dele. Cristo significa o ungido de Deus. Quando nós nos referimos a Jesus, estamos falando também do Deus encarnado. E quando nós falamos do Cristo, é aquele escolhido, ungido de Deus que fez a diferença. Jesus estava unido ao Pai e agora ele pediu: eu quero que os meus discípulos estejam unidos a mim como eu estou unido ao Pai. Porque através dessa unicidade, eles vão sentir, Jesus falando, eles vão sentir que eu o amo assim como eu sei que você me ama, Pai. A unicidade com Cristo, com o Filho de Deus, nos mostra o amor de Deus pela nossa vida. São energias, amor é uma energia e a unicidade é uma ligação. E quando essa unicidade acontece individualmente, eu me ligo ao Cristo, você se liga ao Cristo, e quando nós nos unimos, nós formamos o que é a noiva de Cristo. Unidos no mesmo Cristo, no mesmo amor, sem competição, sem superioridade, sem inferioridade, todos no mesmo nível. Unidos pelo mesmo sentimento, pela mesma energia, a energia do céu. Não existe maior nem menor. Cada um tem a sua missão na terra. Eu vim para cumprir um propósito de Deus na terra. Você veio para cumprir um propósito de Deus na terra. Você veio com uma missão. E as mentiras da terra, as mentiras dos anjos caídos, dos demônios, falam o quê? Eu não sei porque eu vim. Eu vim por um erro do meu pai e da minha mãe. Eu vim até por causa
de uma situação de... não é ruim falar, não é? De uma violência sexual, fruto. Não. Veio porque Deus tinha um propósito com você na terra. E é necessário que você se desenvolva interiormente para cumprir o propósito de Deus. Estando ancorado na paz e no amor de Deus para refletir isso para outras pessoas. À medida que você vai buscando essa unicidade com Cristo, você passa a ter os sentimentos dele, você passa a ter a mente dele. A Bíblia não diz que nós temos a mente de Cristo? Agora pensa comigo, a mente de Cristo é uma mente doente? A mente de Cristo é uma mente confusa, que não sabe o que fazer? A mente de Cristo é uma mente conturbada? Nós temos a vida de Cristo, mas a vida de Cristo é desequilibrada. Então, todas essas situações de ajuste, que são ajustes só, são ajustes. Eu sou responsável em fazer na minha vida, você é responsável em fazer na sua vida. Nos ajustando, nos alinhando. Para quê? Para que verdadeiramente a vida de Cristo e a mente de Cristo esteja em mim. Porque aí eu vou ter os mesmos filtros que Jesus tinha, de ouvir, de pensar. Quando Jesus ouvia alguma coisa, ele não saía retrucando, ele quietava. Ah, mas Jesus era Deus, sim, mas ele estava também 100% em forma de homem. 100% em forma humana, sentindo as mesmas coisas que você sente, que eu sinto. Porém, ele também estava 100% no espírito. A questão do nosso desequilíbrio é que nós estamos 100% em forma humana, mas em espírito muitas vezes estamos 10%, 30%, 5% e às vezes até 0%. Mortos espirituais. E quando a gente começa a aumentar essa extensão da pessoa espiritual que você é, você começa a equilibrar a sua vida com Deus. E essa vida de intimidade com Deus, de devocional. Eu vou falar aqui do devocional. A importância desse devocional. Nesse devocional, como que eu faço para desenvolver esse devocional de intimidade com Deus? Você vai tirar um período do seu dia, de preferência pela manhã, pela madrugada, antes de você ter conexão com as pessoas. Porque o devocional, ele tem que fazer em você uma blindagem. Você quer ler a palavra, você quer louvar o Senhor com cântico. São coisas que vai entrar. Você quer ouvir um louvor, quer ouvir um fundo musical. Mas o importante desse momento, o devocional é um momento que você tira para ficar sozinha com Deus durante o seu dia. E nesse momento você vai escolher o teu melhor momento, um momento que você esteja se sentindo apta para isso. O que você vai fazer? Parou, fechou os olhos, respira. Desliga o teu pensamento de tudo. Se desliga totalmente de tudo que está em volta de você. E aí você vai usar o poder da imaginação para imaginar a sua ligação com o Espírito. Sentir, se mover no Espírito. Você vai perceber que você vai começar a se mover. A se mover no Espírito. A partir de quando você começar a fazer isso constante, você vai perceber que o seu espírito vai ganhando vida e vai ganhando movimento. Você sabe que quando você fisicamente, se você está doente, debilitado, você fica numa cama por muito tempo, a pessoa que fica ali na cama por um período de tempo, ela tem dificuldade de se movimentar depois.
ela vai se movimentando devagar, sente uma dor, ela não tem aquela agilidade. Sabe que o espírito também é assim. Quando você não cuida do espírito de dar esse movimento para ele, essa ligação sempre da vida espiritual, o que acontece? O espírito também fica atrofiadinho. Ele sente dificuldade de movimento. E se você tivesse noção de como o teu espírito pode se movimentar, por que pessoas são arrebatadas? Você ouve falar de arrebatamentos. É o espírito se movimentando. O espírito sai. O Senhor permite e leva. Eu falo que eu já passei por isso inúmeras vezes. Eu já tive muitos arrebatamentos de espírito, porque o espírito está em movimento. Quando você começa a dar esse espaço, porque o teu devocional, o teu momento com Deus é um tempo que você está liberando o teu espírito para se comunicar com Deus. Não é o teu corpo e a tua alma, é o teu espírito ali. A tua alma está junto, o teu corpo está junto, mas é o teu espírito. E o teu espírito começa a ter movimentos, começa a ter autonomia sobre você, sobre tuas emoções. E é justamente nesses momentos que você começa a perceber que alguma coisa vai mudando em você. Você começa a ter mais paz, você começa a ter mais equilíbrio. Agora, outras coisas relacionadas à alma, é você que tem que perceber. Perceber a hora de falar, a hora de calar. Aquilo que você deve jogar fora. Você ouviu, você viu, não serve para mim, descarta. Substitui pensamentos, substitui sentimentos. Veio aquela lembrança, como eu sempre falo, quem sofre de ansiedade, pensamento acelerado, o pensamento vai lá no passado, lembra do sofrimento que passou. Quando lembra do sofrimento que passou no passado, pronto, já disparou um gatilho na alma. A alma já começa a ficar agitada, triste, aborrecida. Aí vem alguém e fala, você já está irritado, você já trata mal, você já fala áspero. Não, mas você está nervoso por quê? Não, eu não estou nervoso com você. Por quê? Você mesmo trouxe esse desequilíbrio para dentro de você. O que ficou no passado, ficou no passado. Você não tem mais acesso ao passado. Aí a palavra de Deus diz assim, eis que tudo se fez novo. Então o passado é velho. O passado não volta, o passado não muda, já foi. O que a gente faz com o passado? Aceitação. Aceitar o que aconteceu. Perdoar quem tem que perdoar. Perdoar você mesma pelos seus erros do passado. Aceitar e deixar embora. Quando você entra no processo da aceitação, automaticamente você desconecta aquilo de dentro de você. Porque de uma vez que você aceitou, aquilo já não fica ali te pressionando. Você aceita, desconecta, perdoa, libera e deixa aí. Agora é o hoje. É o presente. O que eu posso fazer hoje de melhor para mim? Mas hoje, minha vida não vai mudar hoje. Você pode fazer pequenas coisas hoje que pode fazer bem para você. Ouvir uma música alegre. Coloca uma música alegre. Tira um tempinho. Afasta um pouquinho. Dança na presença do Senhor. Nem que seja ali 10 minutinhos. Você vai perceber que os hormônios do bem-estar e do prazer vai subir na tua mente. Vai subir. São hormônios. Sabe? Algumas coisas que eu fazia antigamente, hoje eu não faço mais. Mas eu colocava lá um filme de comédia, uma coisa engraçada, eu assistia e ia dar risada. Rir, encontrar coisas que me façam dar risada é um bom remédio. Dê risada, ouça músicas alegres,
mudança, e você vai ver que são chaves que vira. De repente vira. Aquele estado, olha, a tristeza, a angústia, a raiva, são estágios, são habitações, moradias, vamos dizer assim. São quartos dentro de uma casa. Aí você tá sentindo tristeza. Ai, eu tô tão triste. Você entrou naquele quarto. Você pode sair daquele quarto e fechar a porta e entrar no quarto da alegria. E eu digo para você que quando você começa a desenvolver você mesmo, está no estado de alegria, está no estado de gratidão, está no estado de unicidade com Cristo, da maneira que eu falei aqui, o passo a passo que eu falei, se desconectar de tudo e se conectar com você, tirar um período de tempo para você dar prioridade para que o teu espírito se conecte ao Espírito Santo de Deus. Se todos os dias você tirar esse tempo para você, você vai ver a diferença que vai fazer no final de 30 dias. Experimenta fazer por 30 dias isso que eu tô falando. 30 dias. Você vai filtrar, cuidado com as portas de entrada. Audição, visão, pensamento e fala. Você vai começar a colocar guardas. Eu devo falar isso? Eu devo ouvir isso? Eu devo ver isso? Eu devo pensar isso? Não deixar entrar para o coração aquilo que não vai te fazer bem. Ter o seu momento ali de 15, 30 minutos por dia, que você vai se desligar de tudo e o teu espírito vai começar a se envolver com o Espírito de Deus e criar vida nele, e criar movimento nele. Ele vai despertar. Quando o teu espírito começar a despertar, vai despertar o movimento, vai despertar os sentidos espirituais, a visão espiritual, a audição espiritual. Toda a sua vida vai passar por um processo de mudança. Sabe, esse estágio que eu estou falando para você era o estágio original de Adão, lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão, era justamente assim. Plenitude. Plenitude quer dizer um equilíbrio total, alma e espírito, totalmente equilibrados. Isso é plenitude. Adão estava no paraíso com Eva e ali eles eram plenos. O afastamento, eles não tinham nem medo. Ali, no início, não existia medo. Você pode ler na tua Bíblia que Adão, ele ficou responsável por dar nome aos animais. Todos. Adão, ele convivia com os animais, com cobras, com serpentes, com leão, e ele não tinha medo. Quando a Eva chegou lá na árvore, foi uma serpente que veio falar com ela. Eva não tinha medo da serpente. O medo passou a existir após a queda. Aí Adão fala para Deus o que? Quando Deus desce no jardim: Senhor, eu tive medo de ti, porque eu estava nu. Aí vem o medo. E com a queda ali, que as forças negativas, as forças das trevas começaram a dominar na humanidade por causa do pecado, o que aconteceu? Começou a puxar todo mundo para baixo. São essas energias da terra, do pecado, que puxa a gente para baixo. Puxa para depressão, puxa para ansiedade, para medo, para tristeza, vai puxando você para baixo. Só que a partir do momento que você começa a se ligar, se conectar com o Espírito, a energia do céu começa a te elevar novamente. Você vai sentindo que você vai saindo desse campo de energia baixa da terra e começa a se encher da energia do céu, da presença, do ambiente do céu. É justamente aí que nós voltamos à nossa origem. Nós voltamos ao princípio de tudo, ao princípio da criação, daquilo que verdadeiramente era o que Deus tinha para nós.
uma vida plena. E que o pecado nos levou para fora da plenitude. Mas agora a porta se abre para a gente voltar novamente para aquele âmbito da plenitude. E Adão ali, ele vivia, o Adão espiritual, ele estava em corpo, em matéria. Corpo, alma e espírito. Só que o espírito dele era tão alto, tinha tanta comunhão com Deus, que ele via Deus, ele ouvia Deus falar com ele. Os sentidos espirituais dele estavam todos ativados. Nós perdemos a ativação do espírito quando nos distanciamos de Deus. Por que hoje tantas pessoas são doentes da alma? Por que você percebeu que ultimamente o campo de terapia, de psicanálise, de psicologia aumentou? A quantidade de pessoas buscando terapia, buscando cura da alma, aumentou, se agigantou. Justamente por conta disso. O espiritual desligado de Deus, o emocional abrigando todo tipo de sentimento e emoção. E quando a Bíblia fala, olha, não se coloca vinho novo em odre velho, porque ele vai se romper. Aí uma pessoa que não está emocionalmente controlada, que ela não está curada na sua alma, ela vai buscar poder de Deus. E vai jejuar, e vai orar, porque eu quero poder de Deus, eu quero poder de Deus, porque eu quero orar pelas pessoas, para curar pessoas. Só que ela está ali machucada, só que ela não está curada. Então esse problema na alma dela, que não é um pecado, não se trata necessariamente de pecado, porque a gente sempre visou isso. O vaso rachado é o vaso que é a pessoa que está em pecado. Não, não é. O vaso rachado é a pessoa que está com a alma enferma e que não sabe lidar com as suas emoções. Aí eu volto àquilo que eu falei no começo, a pessoa se enche da presença de Deus, no outro dia está seca de novo, porque o azeite vai todo embora, o vinho novo vai embora pelas rachaduras. Então é preciso a gente fazer um vaso novo. Essa construção do vaso novo não precisa necessariamente ser em dor. Quebra minha vida e me faz de novo. E tem pessoas, não, eu não vou orar para Deus me quebrar, porque Ele vai me quebrar, Ele vai me machucar. Não precisa ser embaixo de dor. Tem pessoas que falam assim, ai Senhor, eu quero ser humilde, me faz humilde. Deus, se você pedir para Deus te fazer humilde, Ele vai criar situações onde pessoas vão te humilhar para você aprender o caminho da humildade. Agora, se você leu a palavra e entendeu, a humildade não é algo que Deus tem que fazer em você, é algo que você mesmo tem que fazer, porque é um imperativo. Para ser humilde, eu tenho que entender que eu tenho que ser humilde. Então, se eu for humilde, Deus não vai precisar usar ninguém para me humilhar. Eu vou entender. E como que eu vou entender isso? Me conhecendo. Autoconhecimento. Vou olhar para dentro de mim. Tô vendo que tem orgulho dentro de mim. E se eu não cuidar com esse orgulho, eu vou ser humilhada. Eu vou passar por situação de humilhação para que esse orgulho seja quebrado. Então, antes que eu passe por isso, então eu mesmo vou cuidar de mim. Eu vou dar um jeito de tirar, substituir esse orgulho pela humildade. Eu vou substituir essa ira. Eu tô com tanta ira da pessoa. Eu vou substituir essa ira por mansidão. E como que eu consigo fazer isso com a pessoa que está fazendo mal para mim? Quando eu começo a enxergar a pessoa com outros olhos. Cristo, Ele nunca enxergou as pessoas pelo pecado delas. Mas Ele enxergou as pessoas pela alma. Que muitas vezes as pessoas fazem coisas erradas, não é porque elas querem fazer coisas erradas, é que elas são impulsionadas por emoções negativas que estão dentro dela e que foram jogadas dentro dela.
Lembra daquela mulher prostituta que pegaram ela para apedrejar e Jesus estava na areia, escrevendo na areia? Os homens olharam para ela como simplesmente uma prostituta, uma destruidora de casal e tudo mais. Jesus olhou para ela diferente. Ela está nessa situação porque alguma situação levou ela a isso, desencadeou. Se você olhar para a pessoa, olha, ele está fazendo mal porque o mal foi instaurado dentro dele. Talvez ele sofreu no passado, foi tão machucado, que o que ele tem para oferecer hoje é dor. Pessoas que foram muito machucadas na vida, muitas vezes eles não sabem lidar com as suas emoções e eles só têm a dor para oferecer. Então eles vão fazer outras pessoas sentirem dor porque ele sentiu dor. E ele não acha justo que ele sinta dor sozinho, os outros também têm que sentir dor. Então são emoções desencadeadas, descontroladas. E quando você perceber, olhar para uma pessoa que está fazendo mal para você e enxergar essa pessoa com os olhos de Cristo, procurando entender que o que levou essa pessoa a estar num estado desse. Só que quando você chega nesse momento, nesse estágio da vida, de olhar para outra pessoa e enxergar a alma da pessoa, enxergar as feridas da alma da outra pessoa, é porque você já está num estágio elevado. Você já subiu um nível. E aí você consegue olhar para essa pessoa de cima para baixo, com misericórdia, com amor. Porque quando você está no mesmo nível dessa pessoa, você não vai conseguir enxergar essa pessoa com amor e com misericórdia. Você vai tentar se colocar no mesmo nível dela, de ataque e defesa. Vai ser sempre ataque e defesa, ataque e defesa, ataque e defesa. Quando você se eleva um nível, você começa a olhar para essa pessoa de cima para baixo, com amor, com misericórdia, com bondade. A sua oração por essa pessoa vai mudar. Porque a maioria das vezes é: Senhor, faz justiça, faz justiça. Agora você vai orar: Senhor, envia luz nesse coração, para que ele enxergue. Envia luz nessa mente, para que ele enxergue. Enxergue o que ele está perdendo de melhor nessa vida, que é a presença do Senhor. Amém? Queridos, eu espero que vocês tenham alimentado a alma de vocês e aprendido algo com isso, que o Espírito Santo tem ensinado na minha vida. São experiências que a gente passa. Nós não precisaríamos de terapia, psicólogo, psiquiatra. Nós não precisaríamos de ministrações de cura se nós sempre, desde pequeno, desde criança, entendêssemos que essa vida é ligada com o Espírito, que nós somos seres espirituais e nós só estamos na terra de passagem. E que essa terra vai se transformar, porque a Bíblia diz. Porque o Senhor vai retirar da terra o pecado e essa terra vai ser transformada. Não vai ter pecado. Então vai ser uma habitação de paz, uma habitação de plenitude. Mas nós não precisamos esperar os eventos acontecer para a gente ter isso. Nós podemos ter essa plenitude e essa paz hoje, dentro de nós, ancorado dentro de nós. Que Deus abençoe tua vida. Gratidão a todos vocês que ficaram comigo. Eu peço que compartilhem esse vídeo, dê o seu like, coloque o seu comentário, indique o canal para que outras pessoas também possam ser abençoadas com a ministração da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus.